Então, meninos, eu abri todos os trabalhos de vocês hoje para eu ter um conhecimento do que foram as correções, quais foram as solicitações. Algumas pessoas estão bem encaminhadas, igual do Érico, ele deixou pronto até resultados, né? O da Ana tem muita coisa também, da Patrícia Luiz, ele ainda mandou lá os artigos para ela, que o que ele pediu está nos artigos lá no fórum, do Érico também. Ele já colocou todos os artigos que o Érico precisa para acrescentar a parte que ele pediu. E aí eu vou ver o da Patrícia Isaac e da Maria Teles, que as meninas ainda não conseguiram visualizar, e eu já reorganizo isso com vocês amanhã. Até amanhã à tarde a gente já reorganiza tudo isso. O da Ana, ele também já fez. Eu não sei se ele colocou lá no fórum, mas se ele não colocou, vamos ver. Eu coloco para vocês. Então, o feedback ele deu nessas caixinhas de comentário e tem um arquivo com a correção, né? Eu não sei se vocês enxergam igual a mim quando eu abro, porque como o meu login é de professor, né? Então, olha só. Então, tá aqui. Ele colocou para Patrícia Isaac. Deixa eu ver o que ele. Para Patrícia só tem um artigo. Ah, tá, Patrícia. Aqui, ó. O artigo que ele colocou para você dar uma olhada. Ah, não. Foi ele que colocou. Depois você dá uma olhadinha nesse artigo. E aí tem os artigos para Patrícia Luiz e para o Érico e a apresentação dele. Então, os outros eu vou colocar. O Isaías e o Bruno, o TCC deles está bem encaminhado, mas deu um alto índice de plágio. Ele pediu para que vocês mudassem alguns sinônimos. Vamos entender o que é o plágio e o que nós vamos mudar, o que precisa de ser feito. Primeiramente, quando se faz o TCC, nós precisamos de achar... mas é isso que vocês não entenderam ainda. Deixa eu explicar para vocês. Não adianta eu copiar e colocar a citação, não pode. Eu preciso de fazer um discurso indireto. Sim, deixa eu explicar para vocês certinho, tá? Só para vocês entenderem melhor. Quando eu vou fazer qualquer tipo de trabalho, mesmo que seja equivalente a leis, principalmente quando é um TCC, eu tenho um percentual de plágio que é aceito em um trabalho. Esse percentual pela ABNT é em torno de 3 a 4%, que significa citação direta, que são algumas que você colocou, e outra que significa que é as referências bibliográficas, que normalmente vai acusar plágio, porque é igual de vários trabalhos. Então, tem um percentual aceito, que são essa parte de leis, de citação direta e das referências bibliográficas, que elas vão aparecer aí como essa parte que vai acusar plágio. Quando eu coloco muita citação direta, a quantidade de plágio aumenta. Então, algumas a gente não muda. Algumas leis a gente não muda, não vai mudar. Agora, algumas falas que podem ser modificadas para discurso indireto, ela precisa de ser colocada em discurso indireto. O que é o discurso indireto? É quando eu leio, escrevo com as minhas palavras e mesmo assim eu coloco o nome do autor. Então, vamos fazer aqui um teste com vocês? Bora lá. Todo mundo aqui no chat comigo. Eu vou colocar uma frase de discurso indireto, de discurso direto. Russo, em 1999, explica que, entre aspas, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Isso aqui é um discurso direto.
pequeno, ele está entre aspas, até 3 linhas, ele fica no texto, bonitinho. O que eu preciso que vocês façam para mim aí no chat, para eu ver como é que vocês estão? Transforma essa frase para mim em discurso indireto. Professora, como é que faz isso? Muda as palavras dessa frase, muda o sinônimo, muda algumas palavras, sem mudar o sentido da frase. Como assim? Muda as palavras, mas que não mude o que o autor quis te dizer. Escreve para mim aí no chat. Deixa eu ver como é que vocês estão. Pensa, coloca aí para mim. Bora, Isaías. Ana, Paty. Tô tentando. Érico. Eu nem queria ver a carinha de vocês, eu não conheço vocês, vocês ainda deixam sem foto? Abre essa câmera aí para eu ver vocês. Maria. O que faltou no seu, Érico? É uma coisa que o professor pediu para você em quase todos os parágrafos que não tinha. O que você acha que está faltando? Faltou a citação. Oi, Bruno. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo. Bora lá, Bruno, você chegou na hora boa. Coloquei essa frase aqui. Eu já acho que vocês me conhecem, porque eu dei aula, eu estou achando que vocês já me conhecem. Eu nem me apresentei, nem falei nada. Vocês já me viram nas aulas? Eu vi naquela aula que a senhora deu no primeiro, no TC1. Ah, então foi bom. E no TC2, você não assistiu, não? Eu assisti a gravada, né? Ah, então tá. Então, olha só. Estamos tentando fazer um discurso indireto dessa frase do Russo, do Renato Russo, que eu coloquei. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E pedir para cada um de vocês pensar em um discurso indireto dessa frase, para que a gente evite o plágio. Certo? Então, a Patrícia Isaac colocou para mim. Precisamos gostar da vida como se o fim fosse amanhã. Mudou o sentido da frase, Paty? O que vocês acham, meninos? A frase da Patrícia Isaac. Ela colocou, precisamos gostar da vida como se o fim fosse amanhã. Vocês acham que mudou o que o autor queria dizer? Conversa comigo, meu povo. Fala, meninas. Paty, fala, Paty. Paty, olha só. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Quando você coloca precisamos gostar da vida como se o fim fosse amanhã, você não está falando próximo das pessoas. Você está falando da vida, pode ser a sua. E o que Renato Russo quis falar? Você tem que pensar em outra pessoa. Né? Então, muda o sentido da frase. Isso não pode acontecer no TCC. Eu mudo as palavras, mas eu não mudo o sentido da frase. O que está faltando na sua frase, Paty? Citação. Quem falou isso foi você? Agora sim, mas mesmo assim você tirou a base literária do Russo. Então, você tem que pôr, segundo o Russo, em 1999. Aí, outra coisa importante, que o professor José corrigiu no do Érico, nos parágrafos, mas ele corrigiu também no dos outros, de todo mundo. Não se fala em primeira pessoa e nem em terceira pessoa do plural em TCC.
precisamos, temos, anotamos, vamos verificamos, não se coloca você no meio do texto. O texto tem que ser precisa, é preciso, precisa-se, tem-se, tem. Então, sempre é na terceira pessoa do plural. Onde tiver amos nos trabalhos de vocês, vocês vão colocar terceira pessoa do plural, certo? É a primeira correçãozinha que ele fez nos trabalhos de vocês, que eu não sei se vocês já entenderam. Então, olha só. Precisa-se gostar do próximo como se o fim fosse amanhã. Quem falou isso? Russo, em 1999. Aí fica certo, Paty. Tá bom. Professora. Deu? Oi. Ó, veja bem. Eu não sei se vai dar para a senhora ver. Eu comprei esse livro aqui Comprei 3 livros do Weber, Max Weber. Esse aqui é o Direito na Economia e na Sociedade. Eu quero falar sobre os 2 últimos capítulos, que é a dominância. É o poder e a dominação, forma da transição. Sobre esses 2. Eu não queria usar outra coisa, não ser somente os 2 últimos capítulos dele falando do poder dentro da sociedade, a forma que se age com o poder, né? A Qual ação é o do poder. problema, Paty? O que é o problema de tudo? Não se usa mais de 2 parágrafos do mesmo autor em um tópico. Então, por exemplo, eu estou na introdução, eu coloquei 2 do Weber e coloco um terceiro do Silva, um quarto do Moura, um quinto do Oliveira, aí eu ponho de novo no Weber, 3 parágrafos só. Cheguei no tópico lá sobre confiança. Eu não posso colocar um tópico inteiro baseado em um livro, isso é plágio. Eu posso pôr um parágrafo dele, um parágrafo do outro artigo, um parágrafo de um terceiro artigo, um parágrafo de um quarto artigo. Por isso que tem o Google Acadêmico, para que você coloque artigos. Não se pode usar só um livro. Entendeu? Então, o livro vai te ajudar, sim, a ter uma base. Mas você só vai usar ele em 2 parágrafos no lugar, 3 parágrafos no outro, 1 parágrafo no outro. Você não vai usar ele inteiro baseado em um livro só. Senão vira cópia. Tá. Certo? E aí eu vou fazer a citação indireta. Indireta. Igual eu estou fazendo aqui. Certo? Indireta, vamos só continuar nelas e aí eu abro para as perguntas. Vamos lá. Continuando, a Ana colocou assim, Russo, em 1990, no trecho diz que precisamos amar e viver hoje sem esperar ou à espera do amanhã. Precisamos, então é precisa-se, ou é preciso, né? Amar e viver hoje. Mas amar quem? Amar o próximo, amar o ser humano, amar alguém, né? Para não mudar o sentido da frase. O Isaías colocou, de acordo com as ideias de Russo, ame as pessoas no dia de hoje, pois não se sabe se haverá um amanhã. Tá certo? Certinho, Isaías. Nós colocamos até o Russo vivo já pensou o Renato Russo em 2019 cantando? Menino. Patrícia Luiz colocou, é necessário amar as pessoas como se o futuro não existisse. Correto, ela trocou só os sinônimos e mudou. O sinônimo não mudou o sentido da frase, tá certinho. E aí, faltou o quê? Citação. Sem citação, não tem parágrafo. Qual é o parágrafo que não tem citação? No objetivo, na justificativa, no resumo e na conclusão. O resto, tudo do trabalho tem citação. Ok? Aí a Maria colocou, segundo Russo, em 1999, ame o próximo agora, pois o futuro é incerto. Certíssimo. Só não precisa das vírgulas. Tá? Segundo Russo, o que Russo falou? Ame o próximo agora, pois o futuro é incerto. Não precisa das 2 vírgulas. Bruno, faltou o seu. Tudo, Bruno. Um momentinho. Isso. Certo? Então, assim, enquanto o Bruno escreve o dele para a gente analisar, todo mundo entendeu como que eu faço um discurso indireto?
Eu escrevo com as minhas palavras, mas eu não mudo o sentido do autor. Mesmo assim, eu preciso de colocar o ano. Então, por exemplo, no trabalho do Bruno e do Isaías, por que foi detectado plágio? Eles fizeram bonitinhos os parágrafos, com a citação certinha, só que eles fizeram idêntico ao texto original, porque eles fizeram muita citação direta. Então, a gente deixa algumas leis que são muito importantes estar daquele jeito, né? A gente deixa isso, mas a gente tem que fazer o quê? Mudar o que é possível mudar, para ir diminuindo a quantidade de plágio. Tudo bem? Então, a gente tenta transformar em discurso indireto. Porque o que reprova na banca? Deixa eu contar para vocês. Banca de TCC. Vocês não vão ter uma banca. Vocês terão a gravação do vídeo, que eu vou assistir antes de todo mundo. Se for necessário, eu vou pedir para você gravar outro. Na verdade, vai ser o professor José, mas eu vou assistir também. Então, a banca de vocês deve ser eu, o professor José e um terceiro, né? E aí, o que vai acontecer? O arquivo que vocês postarem vai ser mandado para eles. Eles vão passar esse artigo para vocês no Plágios. Plágio profissional, não é esse da internet que você passa pedacinho, pedacinho, não. E se der acima de 10% de plágio, o aluno é reprovado. Então, por isso, a gente sempre fica passando. O professor José, a primeira coisa que ele faz é passar. Aí, quando vocês postarem mais um pedaço, ele passa de novo. Então, a gente vai tomar cuidado com esse discurso indireto, ok? Essa é a primeira parte. Eu vou abrir aqui o TCC do Érico, que eu quero que vocês deem uma olhadinha na estrutura e como que o professor José corrigiu, que assim que vocês encaminharem a segunda vez, eu já vou tentar corrigir do mesmo tipo. Por que ele faz um passo a passo com o aluno? O do Bruno, por exemplo, mas do Isaías, ele estava esperando vocês corrigirem o plágio para ele já começar. Então, eu que vou fazer essa parte. Deixa eu achar do Érico aqui. Ô, professor, eu tenho uma ressalva quanto a essa questão que fala do plágio, porque eu e Isaías somos bibliotecários, né? A gente, por natureza, né, por profissão, a gente defende o direito autoral. E a gente sempre aprendeu na universidade que a preferência sempre foi de dar os devidos valores ao autor, por isso a gente prefere uma citação direta ao invés da indireta. Isso a gente aprendeu na UNB. E no nosso TCC, a maioria é lei, é a 866, lei de citações. E tem boa parte dela citando porque é preciso, mas se você ler, você vê que são tópicos que você, por exemplo, quando fala do artigo 24, ele está desenhado de acordo com o pensamento da professora Figueiredo, que ela dividiu, né, os tópicos do artigo 24 para dar razão. Se você ler, está em quadro. Eu li o trabalho de vocês hoje. É porque você entrou, já tinha explicado isso para o Isaías. Você entrou um pouquinho atrasado, eu já tinha falado sobre isso. Então, vamos lá. Várias áreas é diferente. A área do direito, por exemplo, se usa Vancouver, não usa BNT. Vocês sabem mais que eu isso, que certo. Usa mais o número. Quando a gente fala de ABNT, de plágio, a gente fala para a monografia. O que você espera da monografia? Vocês vão acompanhando da mesma forma. Vocês foram formados na UNB, eu também. Meu mestrado é lá. Então, assim, é o mesmo estilo da dinâmica. Cada faculdade tem um tipo. Por exemplo, na Unevangélica, os professores utilizam Vancouver e não utilizam a BNT. Né? Então, cada faculdade é uma maneira. Então, vamos pensar o estilo da UEG agora. Não, ok, mas o que eu estou falando é que é uma defesa isso da profissão nossa primária, né? Que é a biblioteconomia, é uma defesa do autor
em primeiro lugar. Então, pensamento, mesmo que... Sim. Agora, vamos para o TCC que vocês estão fazendo em administração. Esquece a outra parte. O artigo científico, quando você pensa em publicar, primeira coisa que eles vão verificar para o artigo científico é a obra autoral de vocês, Bruno e Isaías. Certo? Vocês vão defender ideias de outros autores, isso que é o TCC. É você pegar ideias de outros autores com seus objetivos e discutir eles até você achar uma conclusão. Como se coloca isso? É autoral, sim, por isso que todos os parágrafos precisam de ter citações. Mas existem 3 tipos de citações. Citação direta, que é idêntica ao autor, com aspas até 3 linhas, com recuo de 4 centímetros, né? Até mais 3 linhas. E tem a citação indireta, que você fala com as suas palavras, não muda o sentido do que o autor falou e continua citando ele, autoral dele, mais autoral seu. O TCC, a monografia, ela segue isso. O plágio levado a isso, tanto na UEG, quanto na UFG, quanto na UNB, graduação, vocês devem ter feito lá também, mestrado e etc., se segue a linha de discurso indireto. Quando que eu opto por discurso direto? Lei. Ok. Se eu tenho chance de transcrever para o indireto alguns parágrafos, eu posso. Só que eu evito colocar todo um trabalho de citação direta. Por quê? Porque mesmo você defendendo, você precisa de colocar a sua parte. O seu discurso indireto, porque agora é você que está fazendo, utilizando um referencial teórico ou a fundamentação teórica. Então, independente, Bruno e Isaías. As leis principais vocês vão deixar, mas tem algumas coisas no trabalho de vocês, que até o professor Zé colocou lá assim, esse aqui vocês podem fazer indireto, que é melhor vocês fazerem. Por quê? Nós vamos aumentar aí mais umas 10 páginas no trabalho de vocês. Vai diminuir o plágio. Quanto mais página tiver, menor é o índice. Então, quando for verificado pela banca, para o professor autorizar, ele vai falar, ó, o trabalho dos meninos deu 20% pelo plágio profissional, mas está autorizado porque a maioria é lei. Aí ele vai e autoriza vocês irem com índice maior. Então, é assim que a gente vai fazer até a banca, entendeu? Certo. As alterações que o professor sugeriu foram feitas, né? Uhum. E já pode me mandar. Certo. E o que vai dar um bom volume vai ser o que não tem como copiar de nada, a pesquisa, né? Que é a discussão e o... Vocês vão falar sobre a lei agora, durante a Covid, né? A gente vai falar da dispensa da lei de licitação durante de um órgão, a pandemia, né? De um órgão do Poder Legislativo durante o período de 2005 a 2020, né? E vai fazer um comparativo, uma análise do impacto, né? Se teve algum impacto ou não o ano de 2020 nas contas em relação aos anos anteriores. Então, tentar fazer isso, Bruno. Tentar ir colocando como discurso indireto, tá? Mesmo que seja com as suas palavras, tem que ter citação igual vocês fizeram bonitinho. Lembra do sinônimo, tá? Mas, por exemplo, o que mostra lá naquele software lá é basicamente porque é pesado o artigo 24. Ele ocupa lá pelo menos 2 ou 3 páginas. Então, mas e agora para frente? Quando ele recupera, ele diz que aquilo é plágio, mas não é plágio, é da lei. E fora uma incongruência do software, que ele pega 3 palavras e ele aponta para um artigo que... Deixa eu te falar, a configuração do plágio que foi passado de vocês é 10 palavras seguidas, não é a de 4, de 3, é uma coisa que eu pedi para todos os orientadores.
O que a gente precisa? Três palavras vermelhas lá que apareceu. Não, mas ele colocou de 10 o índice que ele passou para mim. Então, o que eu preciso que vocês façam? Daqui para frente, resultado, discussão, né? Que é a parte que vocês vão fazer agora, é tentar fazer o discurso indireto, buscando sinônimos. Vem aqui, ó. Coloca Google, sinônimo. Tati, você que estava com dúvida? Então, por exemplo, é preciso amar. Então, preciso. O que eu posso pôr no lugar de preciso? Eu posso pôr a palavra necessário. Pessoas. Eu vou poder colocar aqui seres humanos, criaturas, seres. Então, sempre usa o Google Sinônimo, que vai ajudar vocês a modificar sem tirar a ideia central do autor, ok? Isso é muito importante para vocês. Seguindo o fluxo aí, seguindo o fluxo aí, tá? Eu vou abrir aqui o trabalho do Érico, só para vocês verem. E o professor José corrigiu o trabalho dele, já está no formato. Alguns de vocês mandaram sem o formato, então, a próxima, mande no formato e já mande em Word, tá? Que vai facilitar para vocês. Ele colocou lá no fórum alguns artigos. Lembra que o resumo é a última coisa que vocês vão fazer no TCC. E aí, aquela parte do colocar aqui a citação e o ano, é quando você não tem, né? Você coloca dados, você coloca informações importantes, e essas informações importantes, elas precisam de ser referenciadas. E aí, quando é algo relacionado ao portal Transparência, Brasil, governo em geral, né? Brasil e o ano que foi desenvolvido aquela matéria que você retirou. Então, o professor coloca, né? Igual o que eu acabei de falar para vocês do temos. Ele falou, evite colocar em primeira pessoa. Então, sempre colocar o tem-se, tem, evitar colocar em primeira pessoa. Então, colocou a introdução. Na introdução, normalmente, é o macro até o mínimo. Então, vem informação sobre seu tema no mundo. Informação sobre seu tema no Brasil. Informações sobre seu tema, né? Dados gerais sobre ele, que a gente faz de um macro para um micro. Então, a gente vai estar fazendo aí uma linha aqui do trabalho do Érico, ele está falando sobre o uso do Big Data, né, na implantação das políticas públicas. Então, ele fala de onde é usada essas bases de dados, a análise, a importância, aí ele cita, né, alguns exemplos, e aí algumas coisas do TCC1 ainda estavam no de todos vocês, né, então foi retirado na correção. Lembrando que agora a justificativa vem para o penúltimo parágrafo da introdução e o objetivo vem para o último parágrafo da introdução. O referencial teórico, para quem não estava feito, o professor já colocou o que tem que ser feito. Ó. Coloca aqui um parágrafo sobre conceito de política pública. Coloque um parágrafo sobre isso. Está no de todos vocês. Eu acredito que o do Bruno e do Isaías não tinha, porque ele esperou que o plágio saísse para ajudar agora nos resultados. Eu acredito que seja isso. Eu vou esperar vocês me mandarem, que eu já olho e eu já faço isso aqui para vocês. E aí, onde tinha que colocar um parágrafo, outro foi colocado. Onde era citação, ele acrescentou. Coloca aqui um parágrafo fechando esse tópico com tal coisa. Faça aqui 4 parágrafos. Modelo de metodologia, vamos lá. O trabalho de vocês, eu queria fazer uma pergunta. Vocês tiveram correções dos trabalhos de vocês no TCC1? Está desligado os microfones. Não, professora. Essa é a nossa maior tristeza e nossa maior indignação. Que nós não tivemos nem correção, nem orientação, ou seja, fizemos na lata.
auxílio do próprio cliente dito YouTube. Foi só isso que aconteceu. Exatamente. Então, assim, Nós sabemos, nós estamos aqui nu e cru, sem saber de nada. Professora, agora que a gente... Quando eu escrevi aquela mensagem para você falando que será que o professor existe, foi porque a gente ficou tão indignado com a matéria do TCC1 que eu falei, pô, caramba, esse cara que não vai aparecer, se ele não o Tarcísio abriu um grupo de WhatsApp. O Tarcísio abriu o grupo de WhatsApp. Tanto que eu estava online na hora, meu celular apitou. Eu estava acordada, quer dizer, e apitou, e era o Tarcísio abrindo o grupo. Aí, quando passou vários dias, aí eu falei, não, ele não vai entrar, ele não entra, cadê ele? Ainda brinquei, falei, vou ter que arrumar uma espingarda de 2 cantos, com 2 cartuchos 3T para caçar o homem com 2 cachorros. Mas deixa eu explicar para vocês. Eu pedi para o Tarcísio abrir o grupo, mas o professor já estava internado. Pois é, mas o professor, alguém deveria ter comunicado a gente. Por exemplo, eu me senti mal por ter falado, cadê? Se ele existe. Eu ainda pus isso para você. Mas olha só, aí eu busquei no histórico, o professor tinha falado que seu domingo inteiro. Aí eu não entendi. Aí eu falei, uai, você está perguntando. Não, professora. Não. Eu nem sabia que, assim, ó, quando ele repostou, a gente ficou aguardando vários dias, até ele postar. Demorou para responder. Entendeu? Não, mas... No dia que eu vi, você também falou. Patrícia, o professor José te respondeu no domingo, ele entrou na sexta como orientador de vocês. No domingo ele já conversou mas aí que veio a nossa indignação. A gente entrou com um tal de outro professor lá, Felipe, né? Aí trocou de professor, passou por Ribamar, não é? Isso, no domingo ele já falou com vocês, já mandou. Exatamente, eu elogiei ele, eu falei, trocou de professor, se você ler lá, você vai ver lá. No dia de futebol, domingo, o professor foi tão rápido, elogiei ele. E aí, o que acontece? Para vários alunos, é muito fácil conversar por aqui, eu odeio. Para mim, essa forma aqui de conversar, para mim, não me agrada. Eu não consigo me desenvolver através. Agora, essa sala de aula aqui, sim, até que ajuda mais. Mas escrever aqui e mandar só pela outra plataforma, eu confesso, eu já quase desisti do curso 2 vezes por não ter ajuda. Na primeira vez, a Patrícia Isaac, que está aí de prova, que ela está na sala de aula, ela me ligou, falou, nega, ela me chama de nega, falou, não faça isso, me liga, a gente ajuda, vamos conversar com o Tarcísio. E ela ligou para o Tarcísio e falou com o Tarcísio, a Patrícia vai desistir porque ela não consegue. Mas o que eu fico pensando? Na nossa primeira aula TCC1, eu falei para vocês, pessoal, se vocês não tiverem ajuda, e se vocês tiverem problema, me falem. Eu estou sabendo hoje. Se eu soubesse que vocês estavam sem ajuda no TCC1, eu tinha entrado nisso. Lembra, na minha aula do TCC1, eu falei, não deixe para me falar quando vocês forem entregar, me fala, que se for preciso eu faço outra aula, se for preciso eu entro em contato com vocês, se for preciso eu vou ajudar vocês. Estou sabendo hoje, porque o professor José levantou essa questão. Ele falou assim, Elaine, será se esses meninos tiveram ajuda no TCC1? Porque eu não estou vendo a característica de um orientador junto com ele. Na verdade, Elaine, a gente ficou assim na expectativa, tipo, olha, vai ter um orientador. E aí a gente ficou aguardando, né, Patrícia? Não, mas orientador é só do TCC2. Não, mas assim, eu falo assim, ter um feedback, assim, de alguém que a gente não teve, né? Foi assim, em cima daquele vídeo que você tinha gravado pra gente, e a partir dali ele foi se virando, se ajudando. O tutor não nos deu apoio. Foi isso, né? Vocês não tiveram apoio dele na escrita e na correção. Para bem a verdade, professora, nós estamos aqui sem saber nada, entendeu? Nós não sabemos nem o que fazer. Essa semana eu já até chorei. Eu te chamei de noite, fiquei até com vergonha, mas eu já estava desesperada na situação. Então vamos lá. Eu sinceramente, eu acho que eu vou reprovar em TCC, vai ficar para o outro semestre. Porque eu não sei mais o que fazer. Então vamos focar aqui no esquema. Eu já entendi. O Tarcísio auxiliou a gente no que ele pôde, entendeu? O Tarcísio é maravilhoso, professora. Você pode a gente não...
O Tarcísio é um anjo, assim, ele me ajudou muito, eu tenho até fazer uma pesquisa, né, de campo, ele me ajudou, me deu um feedback, eu tinha que preparar um questionário, preparei, e ele falou, Tarcísio, eu tô totalmente insegura aqui, se tá bom, se não tá, ele me deu uma luz, assim, então... Eu tenho vantagem que ele entra, a gente pede as coisas para ele no particular e ele fala, ele ajuda, é o único que ainda fez alguma coisa. Ok, então vocês tiveram ajuda no TCC1. É porque, pelo jeito que vocês falaram agora, eu falei, não tiveram ajuda. Ajuda, não. Ajuda a orientação de fazer o TCC, não. A gente ia perguntando alguma coisa para você. Ele era professor de seminário temático. Ele é professor... Tá bom, não então é vamos uma instituição. Vamos para o TCC2. Que não vai adiantar. Bora lá. Vamos chorar o leite derramado. O que é o TCC2, gente? Vamos lá. TCC2, ele é a parte onde você pega o TCC1, que estava como introdução, que estava como objetivo, que estava como justificativa, que tinha um referencial teórico, tinham resultados esperados, tinha um cronograma e tinha a referência. Isso era o TCC1. No TCC2, eu já teria que estar pronto a introdução, os objetivos, a justificativa, a revisão da literatura, a fundamentação teórica, né, que é a mesma coisa, o resultado esperado sai entre o resultado e discussão, a conclusão fica e a referências fica. Isso é a estrutura de um trabalho do TCC. O tópico justificativa, no artigo, ele some, ele vai para o penúltimo parágrafo da introdução. O tópico objetivo, ele vai para o último parágrafo da introdução. Isso é a reorganização. Quando eu falei para vocês, postem o TCC1 no formato do TCC2, era isso. Copiar lá, como a aula que eu dei esse semestre. Copia lá a introdução, cola. Copia lá o objetivo no último, isso no último. Só que aí nós vimos que muitas de vocês não estavam com o objetivo certinho do que vocês realmente queriam fazer, né? Tanto que tem aluno que quer mudar de tema. E ele já quer trocar agora. Então, assim, por quê? Porque não estava bem estruturado. Diferente do Érico, diferente do Bruno e do Isaías, que já está praticamente faltando pouco em resultados, né? Então, o que é o foco agora? Reorganizar essa introdução. Patrícia, você vai receber seu TCC desse jeitinho aqui. Então, não tem nem como você ficar perdida. Vai estar aqui assim, ó. Coloque aqui um parágrafo com o conceito disso. Coloque aqui um parágrafo do dado da política no Brasil. Coloque aqui a função da política tal. Nem todos os orientadores fazem isso. Eu faço assim, o professor também. Coloque aqui um parágrafo para ajudar a isso e isso. Lembra que todos os parágrafos que vocês colocarem tem que se basear em um autor. E colocar aqui a citação. Ok. Então, vamos só ver a estrutura aqui. Introdução. Reorganizar o que ele pediu para vocês. Se não pediu, eu peço no arquivo. Ele pediu, eu vi que no da Ana tá cheio de balãozinho, porque estava em PDF, né? Referencial teórico, são tópicos que levam à fundamentação teórica do trabalho. Se o trabalho do Érico é falar sobre o Big Data para as políticas públicas, o primeiro tópico dele é falar o que é política pública. Qual tipo de política pública? O que é o Big Data? Né? A estrutura dele. Então, o trabalho ele é estruturado, o referencial teórico, para mostrar qual é essa fundamentação para eu buscar o meu resultado. A metodologia, eu vou mandar para vocês uma foto lá no grupo, mas está naquele vídeo que eu encaminhei para vocês ontem, é a reorganização da metodologia de vocês. A metodologia, ela precisa de ter algumas informações. Então, ela precisa de estar falando se o estudo é qualitativo, se o estudo, todos os de vocês, eu acho que não tem ninguém que vai fazer estudo de campo, né?
acho que só uma de vocês que está previsto para fazer em uma escola, que a gente vai ver ainda. Mas, por exemplo, quem for pesquisa de revisão bibliográfica, é um estudo qualitativo, e a pesquisa qualitativa é aquela que, aí, por exemplo, vocês vão buscar um autor. Aqui o professor José deu o exemplo do Gil. Eu vou mandar para vocês o livro do Gil, onde ele fala sobre isso aqui. Então, a pesquisa qualitativa é aquela que se busca artigos, isso, tá. Já a revisão da literatura, como explica Gil, é aquela que se utiliza trabalhos, publicações e tal, mas não se utiliza blogs e sites normais. Um exemplo. Essa pesquisa é aplicada num caráter tal, o estudo foi realizado entre o mês de, aí vocês vão colocar, foi fevereiro a junho de 2021. Os principais meios de pesquisa foram Google Acadêmico, Cielo, Bireme, Conselho Tal, colocar os principais sites que vocês buscaram. As principais palavras-chave utilizadas para pesquisa foram o do Érico aqui, políticas públicas, Big Data e tal, 3 palavras-chave. Para a realização da pesquisa, foram seguidas todas as normas éticas para o estudo. O do Bruno está diferente, mas está bonitinho, já está mais completinho, não precisa de mudar. Agora, para alguns de vocês que o trabalho a metodologia está toda incompleta, vocês podem seguir esse exemplo aqui. Eu mandei para vocês a fotinha dele no grupo. Né? O professor José pediu para o Érico colocar os dados dele aqui, né? Só acrescentar. Então, assim, é um modelinho que vocês podem seguir na metodologia. Todos entenderam essa parte da metodologia? Pode só acrescentar seu dado em cima desse exemplo, ok? Posso seguir? Pode. Aí... Vai ficar gravado, né, professor, para a gente rever depois? Vou colocar para vocês. Que bom. Então, vou pedir para vocês não passarem para outros orientandos, que não seja do professor José. Porque aí tem, semestre passado, meus alunos mandaram de outro orientador e eu estava orientando de uma forma e o outro orientador queria outra coisa. E deu um problemão. Porque cada orientador tem uma visão. Tá? Então, não mandem para o restante da turma. É só entre vocês aqui. Combinado? Não, fica assim, professor. Quem é parceiro, que estiver fazendo em dupla, que passa para o colega. Eu não sei se está todo mundo presente aqui, porque eu só vejo 4 pessoas da minha máquina. Não, aqui tem eu 8. Eu sou individual, então não tem que passar para ninguém. É, porque eles mandaram de outro orientador, e aí eu estava ensinando a fazer de um jeito, o outro orientador tinha pedido de outro. Aí eles falaram, foi a professora Elaine que mandou, e eu nem sabia. Aí deu aquele rolo. Então, assim, não passem o vídeo, é só para vocês, tá bom? Vamos continuar. Aí nós chegamos no resultados e discussão. O que é um resultado e discussão? É onde você vai responder seus objetivos. Então, por exemplo, o objetivo do trabalho do Érico era mostrar sobre o database nas políticas públicas. Então, o professor José colocou aqui, primeiro tópico que ele vai ter que discutir, que ele vai escrever dentro desse tópico, é o Big Data na visualização de informações e visuais no setor público. 4.2, importância do Big Data, a maior transparência e eficiência, aquela parte que está no objetivo do Érico. 4.3, desafios ligados ao uso do Big Data. Dos desafios, ele colocou aqui apoio político, conhecimento técnico, infraestrutura, plano. Então, isso aqui eu vou fazendo de todos vocês que ainda não receberam. Eu vou colocar para vocês quais são os tópicos. Normalmente, o orientador deixa o aluno sofrer fazendo isso, né? Até você mandar todos os seus tópicos e tal. Mas eu já vou mandar para vocês para a gente não ter sofrimento e andar logo. O do Bruno, deixa eu ver aqui. Eu queria o das correções. O dos meninos tá bonitinho, ó, já tem um formato, né? Já associado. O professor José, ele colocou os recadinhos para os meninos aqui. Não tá aparecendo
para mim, mas tudo tem um recadinho, quando você passa o mouse aqui, tem uns recados que eu não estou vendo aonde. Mas tem, aí, ó. Aí, por exemplo, aqui eu que coloquei hoje, né, que era para verificar a metodologia que vocês, dia 18 de abril, doidão meu computador. Aqui está falando sobre a metodologia. O trabalho dos meninos, por exemplo, aqui eles já falam sobre todas as leis, todos têm a citação. Algumas partes eles podem transformar em discurso indireto, que não é lei, que é só a explicação de alguma coisa, mas está bem bonitinho. Esse aqui está sem as correções, né? Que já viria o objetivo aqui. Aí eles já colocaram o referencial teórico, ó, a administração pública e a licitação. Eles já colocaram aqui dispensa de licitação, a licitação dispensada, licitação dispensável. Essa parte aqui que não precisa de ser mudada, porque é lei, realmente isso aqui vocês não vão mudar. Não existe você mudar o artigo da Constituição, os incisos, tá certo. Vai atuar quando jogar no programa, mas isso é dispensado depois. Chegou na metodologia, os meninos fizeram, ó, em vez deles usarem GIL, eles falaram sobre o conceito de pesquisa, das metodologias, metodologia empregada, no portal Transparência, vocês podem colocar o período que foi desenvolvido, e algumas palavras-chave e sobre a ética do trabalho de vocês, que é importante estar falando, só uma complementação. E o resultado de discussão, eu acho que ele não passou, que eu não estou no arquivo das correções certinha, e eu passo para vocês aqui, bonitinho, cada tópico que a gente vai fazer juntos. O trabalho dos meninos só está faltando resultado de discussão, praticamente, né? Então, a gente tem aí os trabalhos bem colocados, bem lá na frente. Aqui no trabalho da Ana, né, o professor mudou o título. Ó, tudo que está coloridinho, ele fez correções. Aqui, o seu, Ana, veio todo no modelo de projeto. Uma coisa muito importante. Olha o jeito que veio. Parágrafo inteiro, sem nenhuma citação, né? Lembra, gente, aproximadamente 6 linhas, um parágrafo, para que quando você chegue aqui, ó, você coloca uma citação para não ficar enjoado, para não ficar tão cansativo para o leitor ler. Então, parágrafos muito grandes, né, não pode ser colocado. Então, tentem colocar aí de 6 em 6, tentem buscar aí de 6 em 6. Depois tem que formatar, mas isso é coisa pouca. E tem as mudanças. Lembra que não tem resultado esperado mais, que a metodologia tem que mudar. Depois você olha certinho, tá? Cada parte aqui das correções. Então, assim, deu para entender a estrutura, gente? Como ela é? Patrícia, deu para seguir agora? Agora você já sabe o que você tem que fazer? Sim. Você já viu como que é o modelo? Eu tenho que rever isso mais umas 2 vezes para eu poder entender. Eu sou bem devagar quase parando. Naquele vídeo que eu postei, o primeiro é ensinando a fazer citação direta, citação indireta, com um autor, 2 autores, 3 autores, colocando etial, tá? Tá tudo lá naquele primeiro vídeo. Aí, no segundo vídeo, fala sobre essa estrutura aqui, que é colocar a justificativa lá, é colocar o objetivo no último parágrafo, é arrumar e reorganizar, né? No terceiro, fala sobre toda a estrutura, metodologia, isso e aquilo. Mas é uma aula que eu estava dando para medicina, e aí eu coloquei lá para vocês, se vocês precisassem. Mas hoje a gente já está falando de todos os tópicos. Lembrando que, uma dica, fiz o parágrafo, coloquei a citação, coloco lá embaixo já a referência. Não deixe para colocar depois, senão some, você não acha mais nunca. Fiz o parágrafo, coloquei a citação, coloco a referência lá embaixo. Fiz um parágrafo, coloquei a citação, coloco a referência. Depois você formata, mas que você já coloque ela no arquivo,
para auxiliar vocês a ter essa linha de raciocínio, porque depois você não acha de qual artigo você retirou, certo? Essa é a primeira dica de todas. Diga, Patrícia. Não, pode deixar, você já respondeu aí. Pergunta, não fica com dúvida, não. Bora, pode perguntar. Não, é só isso mesmo, sobre citação. Então, a Eu tô querendo citação... escrever outra coisa e postar outra coisa. Achei que ele falou que tá tudo errado. Não, olha o que o professor respondeu para você. Segue lá a linha de raciocínio do jeito que ele respondeu para você. Tem muita coisa. Ele colocou muito artigo de sei lá, Patrícia. Então, por isso mesmo. Para te ajudar a acrescentar isso aqui. Ó, mudança do título. Não, mas não tem tanta coisa assim, não. Tem, hein? As formataçõezinhas. Colocar esse parágrafo no primeiro. Ele só reorganizou, porque se tivesse em Word, ele mesmo copia e cola. Mas quando está em PDF, ele tem que vir falando, ó. Aqui ó. Aqui você está expressando opinião pessoal. Lembre-se que o artigo, você não pode fazer isso. Então, lembrem que vocês têm que colocar. E outra coisa, Patrícia, o seu tinha um monte de parágrafo repetido. Ó, aqui tem a justificativa, na hora que chega aqui em cima, aqui embaixo tem a justificativa igual, ó. Então, tem alguns muito repetidos, né? Referencial teórico e tal. Então, para vocês darem uma olhadinha nas correções que ele fez, né? E nas identificações que foram feitas. E aí, eu assumo nessas próximas correções. Como aí a Patrícia, o Érico e a Maria só vão receberam hoje ou amanhã o arquivo, a Patrícia e Isaac, eu vou verificar sobre o nosso próprio cronograma. Para os meninos que já estão desenvolvendo, vocês podem já ir fazendo e me mandando, não precisa esperar o dia certo de postar não, tá? Postou lá na sala do professor José, professora, já postei, que eu já vou fazer a próxima correção. O Bruno Maisaías já corrigiu o que o professor pediu, já posta lá. E aí já me avisa que eu já corrijo amanhã, entendeu? Para a gente já acelerar o processo. Então, se vocês tiverem dúvida, pergunta no grupo, que às vezes a dúvida da Maria é a dúvida da Patrícia, que é a dúvida do Isaías, certo? Que eu vou poder ir ajudando vocês. Tudo bem? Certo? Bruno? Isaías? Ok? Para os meninos que estão mais quietinhos aí, que eu não estou vendo todo mundo aqui. Essas datas que estão lá... Vai ter que ser cumprida a risco? Não, cada orientador vai organizar. Aquela data é para organização. Por exemplo, você não conseguiu postar naquela data, quer dizer que você já está atrasada, para você tentar se organizar. Mas, por exemplo, é dia 7, eu acho. Hoje eu montei o TCC 9. Então, vocês têm aí 10 dias para fazer essa primeira reorganização. Certo? Mas vamos dar o exemplo. Do Bruno já está pronto. A primeira parte. O que ele vai mexer agora? Em resultado de discussão. Amanhã eu mando para ele. O do Érico já está pronto. Já está estruturado os resultados. O seu, Patrícia, também já está praticamente, é só você reorganizar. Porque os artigos já estão... Os artigos já estão tudo lá. Não, reorganiza o que ele te pediu. E agora você vai reescrever nos resultados. Tem muita coisa para você escrever nos resultados, que você não escreveu nada ainda. Não sei se eu consigo, não. Consegue? Professora, eu vou te mandar o meu primeiro TCC para ver se dá para salvar alguma coisa dele. Tá bom, manda. Tá. E o da Maria Teles eu tenho. Você vai me passar por e-mail, Elaine? Mando pelo Zap mesmo. Tá bom. Tá? Uhum. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, eu tenho até medo de falar, não quero me emocionar, eu fico muito nervosa, sou muito descontrolada com isso.
Me perdoe isso. Isso é uma dificuldade que eu tenho. Então, assim, eu posso mandar quantas vezes eu quiser? Fala de novo, Paty. Falhou o volume. Assim, depois que a gente entra na faculdade, depois dos 50, a história é outra, né? Não sou uma criancinha de 12 anos que aprende tudo muito fácil, não. Ainda mais para quem ficou 40 anos fora da escola e agora resolveu voltar. Aí eu tô falando assim, ó, por exemplo, eu fiquei desgostosa, ok? Então tá, eu queria escrever de novo, tentar escrever outra coisa de novo, começar de novo. Porque aquilo lá é resultado do que eu fiz no TCC1, certo? E aí, lá tem datas, né? Essas datas é para a gente postar. Eu aceito as datas, não sou contra elas, para a gente ter um cronograma. Porém, eu fiz amanhã. Se eu quiser te mandar, dá uma olhada, dar um feedback, para a gente. Eu queria começar do zero, já que você está começando também, substituindo e está dando esse, né, suporte. Eu queria, assim, começar de novo, recomeçar, entendeu? Porque fica assim, ó, eu vou te falar o porquê da minha... Né? Você pode, eu não me importo. Eu tô falando isso porque eu tô com uma filha terminando uma faculdade, na UFO de Uberlândia, eu tô com outra filha fazendo a faculdade de Direito, e aí eu vejo que o que elas estão fazendo parece que está mais fácil do que o que eu estou fazendo, entendeu? Aí eu acabo que eu comparo, aí eu vejo ela falando com o professor dela, eu vejo ela falando com o professor, aí eu acabo que quero a ajuda delas para ver o que é que elas podem me ajudar, principalmente a Thaís, que está terminando a faculdade de agronomia. Então, assim, aí eu falei, não quero ajuda de mais ninguém, eu quero ver se eu consigo, porque como que assim que eu vou sair de uma faculdade sem dar conta de escrever um artigo? Entendeu? Assim, eu tô me sentindo dessa forma. Deixa eu te dar uma dica. Você vai reler com todas as correções que o professor te sugeriu. Ele sugere mudanças para você. Você vai olhar primeiro o que ele te sugeriu, porque ele não descartou o seu trabalho, ele achou bom. Outras pessoas têm outros olhares. Às vezes a gente olha e acha que está horrível, outra pessoa leu e achou bom, certo? O que precisa? De reorganizar as ideias, tanto que ele colocou lá para você, suba esse para o primeiro parágrafo, desce esse para o terceiro. Reorganizar. Lê primeiro. Olha as sugestões que ele te deu para uma reestruturação, porque é agora que vem o TCC2. O que está lá é tudo TCC1. Agora entra TCC2, que são os resultados de discussões. Olhou, você falar para mim assim, professor, eu não quero fazer mais esse tema. Ok, a gente muda tudo. Mas não, o tema eu fujo dele, nem se você falar que é para me fazer sobre outra coisa. Eu quero falar de arte e cultura, que eu amo arte e cultura. A única coisa. Arte e cultura dentro de casa 24 horas. Ótimo. A única coisa que você tem que ter em mente. Eu quero começar de novo, professora. Beleza, mas a data final ela não é mudada. Eu consigo mudar as paralelas. Tudo bem. Né? É porque assim, ó. É o que eu queria, é a minha tristeza que é. Eu achei que um orientador, não vou ficar 24 horas enchendo o saco dentro do WhatsApp, porque eu não sou dessas. Mas assim, ó, Patrícia, eu vou te atender terça e quinta, eu estou disponível para você. Entendeu? Então, você manda suas dúvidas, manda o que você fez, aí eu mando e ele me dá um feedback e depois ele marca comigo a próxima resposta. Entendeu? Não é assim. Deixa eu te explicar. O professor, ele recebe 1 hora por mês para estar com você. Por isso que eu falei para o Tarcísio que ele é a nossa tragédia. Então, porque por exemplo, ele atende a gente 24 horas. Mas é diferente. O Tarcísio, a função dele ali, no seminário, né, é outras coisas. Preocupa, não. Acontece eu que, entendo. Por exemplo, eu estou lá no grupo com vocês. Se vocês me perguntarem 1 milhão de dúvidas, eu vou responder para vocês todos os dias. Qual que é a diferença? O curso em EAD, a plataforma é a ferramenta principal. Sempre foi. Vocês têm que colocar as coisas lá até para documentar. Ou contra ou a favor. Isso tem que ser colocado lá. O WhatsApp hoje já é documento, mas não é a ferramenta oficial. Certo? Os professores, independentes de onde são, eles têm a escolha de fazer ou não. Tanto que nós temos 9 professores que preferiram não fazer grupos, somente pela plataforma.
dos 80, dos 18, eu tenho 9 que não fizeram. Então, quer dizer que eu tenho 9 que fez, 9 que não fizeram, certo? Então, não é regra nem é exceção. Isso é porque ele quer. A obrigação dele é respondê-los, pelo menos uma vez por semana, e fazer a correção uma vez por semana é 1 hora, certo? O professor de vocês, ele não entrou porque ele já estava internado, mas ele respondeu todos vocês, né? Porque alguns não acharam correção, mas ele colocou lá no grupo, ele mandou recado e tal. 2 domingos aí seguidos. Ok. Durante a semana, professor, é obrigado ele entrar? Não, ele já tinha feito aquela hora. Então, eu só quero que vocês entendam isso. Certo? Então, tem professor que vai estar com vocês, eu vou estar com vocês no grupo. Quando ele melhorar, ele vai entrar. Por que eu não coloquei antes? No sábado, meu cunhado faleceu. Na segunda-feira, que eu fui saber, o professor já estava internado. Então, eu não consegui. Como que eu vou colocar ele agora? Então, eu vou esperar ter uma resposta, tanto que eu estou com vocês. Então, vocês vão estar contando comigo em toda essa parte. Eu sou orientadora de vocês. Ok? Certo? Mas não necessariamente que seja um feedback todos os dias, que não dá. Mas pode pôr uma pergunta lá que dá para responder? Lógico que dá. Certo? Então, às vezes, é porque a gente espera de um processo e o processo é outro. Acontece. Mas nós ficamos 15 dias sem nenhuma orientação, né, professora? Mas, Patrícia, é porque não era um orientador. Aí, de repente, cancelaram o processo seletivo. Eu sei, então, tudo bem. Cancelar, era para ser o Felipe, né? É que a UEG, nessa situação de orientação, não é só no TCC, não, é em tudo. Na verdade, aqui, o curso é 100% EAD, sem orientação. O professor coloca um conteúdo lá e pronto, se vira. São pouquíssimas matérias que a gente teve, pelo menos, videoaula do YouTube. Mas comigo vocês tiveram, né? Nós tivemos. Foi, aí depois, sabe o que aconteceu? Aquele dia que você falou assim comigo, assiste o vídeo, da primeira vez que eu te procurei, eu falei, gente, será que não vai ficar igual o TCC? Uma preocupação era. Você falou assim, uai, por que você não assistiu a aula de sábado atrasado? Aí, enquanto eu falava com você, eu perguntei no grupo assim, quem recebeu o convite para assistir a aula, professora? Ninguém recebeu. Eu falei, caramba, então não gostam da gente da Águas Lindas, não. Quem é de Águas Lindas está fora. Vocês não assistiram, não? Nós não fomos convidados. Como que a gente ia assistir? Gente, eu mandei por mensagem para todos os polos, estava na mensagem de vocês, mas era o tutor que tinha que passar, né? Eu não recebi. Agora o resto da turma que falou comigo no grupo também não recebeu. Aí a gente ficou assim, como assim? Aí eu descobri que há 2 sábados anteriores você tinha gravado aquela aula. Aí eu fui lá assistir ela e comecei a marcar tempo. Porque como ela era muito longa e tem gente que às vezes tem dificuldade com o tempo, eu fui lá no minuto 42, pode começar a assistir, que ela começa a explicar como que é para fazer o template. Então, tá, assim... Então, uma coisa importante, não deixem passar 2, 3 dias com dúvida. Deu errado alguma coisa, não espera um mês para falar isso não, que eu estou sabendo hoje que Águas Lindas não assistiu. Se vocês tivessem mandado um recado, falar, professora, nós não assistimos seu vídeo, no outro sábado eu tinha feito com você. Não, a gente só descobriu porque eu falei com você, e aí eu perguntei no grupo, porque eu achei que só eu não tinha falado, né? Quando eu pus no grupo, quem foi receber o convite para a aula de sábado retrasado? Aí todo mundo, eu não, botou eu não, eu falei, então foi todo mundo. Então vamos fazer assim. Aí começou a nossa indignação de novo, porque nós já tínhamos sido excluídos no TCC1. Aí fez seminário temático, que era praticamente igual, o Tarcísio deu aquele suporte. A gente colocava as coisas no seminário temático baseado no que tinha que fazer no TCC1. Então, por isso que a gente teve um certo suporte do Tarcísio, mas ele sempre dizia, gente, essa matéria não é minha, eu não posso intrometer. Mas vamos lá, o que é que eu posso, até onde eu posso ir? Ele sempre dizia isso. Aí começa o TCC2, você dá uma aula e nós não recebemos convite? Uai, aí, Eliane, aí a gente ficou triste, realmente. Mas era a função do Tarcísio passar para vocês, só para deixar claro, tá? Que tinha aula. Então, vamos lá, bora lá. Fechando isso aqui agora. Vocês não vão esperar 2 dias ou 3 dias para ficar com dúvidas. Vocês vão me avisar no mesmo dia. Certo? Passou 2 dias, professora, eu não estou gostando disso. Avisa, não espera mais tempo, não.
porque dá tempo da gente resolver, dá tempo de fazer uma aula, dá tempo de fazer outra coisa. Porque o tempo vai passando, então não deixem para amanhã o que vocês podem perguntar hoje. Perguntem no grupo, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro, certo? Então, o que vocês vão fazer? Olhar as correções que foram dadas, verificar as correções, tem coisas que são sugestões, né? Por exemplo, trabalho do Bruno e do Isaías, tem coisas que são sugestões, que você acata ou não, certo? Então, nós vamos fazer a segunda correção, quem já tiver pronto, me manda, pode me mandar, se quiser postar, poste já e me avisa que postou, porque como eu não recebo a notificação da sala do professor José, eu preciso que vocês me avisem, e aí eu já vou corrigir, já vou devolver para vocês. E a gente vai fazendo essa orientação, um dia, o outro dia, até dar certo. E a gente já marca outra dessas. Só que a próxima vai ser individual. Então, na próxima vez, eu vou falar somente com o Érico por 20 minutos, somente com o Isaías e o Bruno por 20 minutos, com a Ana e com a Maria com 20 minutos. Então, a gente vai fazer a próxima individual. Mas, para isso, eu preciso que vocês façam as primeiras correções. Combinado? Certo? Vocês têm alguma dúvida ainda sobre a estrutura? Vocês se encontraram? Deu para entender o que vocês precisam de fazer? Escreve para mim no chat, quem não quer falar. Eu recebi, Paty. Certo? Ok? Falta o Bruno. Acho que o Bruno... não, o Bruno está aí ainda. Ok. Ok, Bruno? Então, meninos, fica assim. Fez, me mandou e marcamos nossa próxima orientação. Estou lá no grupo com vocês, ok? Qualquer coisa, coloque no grupo. Se vocês colocarem individual, eu posso demorar para responder. Porque, por exemplo, só enquanto eu estou dando aula para vocês aqui, ó, 572 recados. Então, assim, eu consigo ler isso que eu respondi todo mundo agora, 4h. Então, só foi desse período agora da noite. Então, assim, se você manda no grupo, eu consigo ir tirando dos grupos, tá certo? Então, eu consigo te responder mais ágil. Então, meninos, foi um prazer vê-los e conhecê-los pessoalmente, né, de ver cada um de vocês, e eu espero que a caminhada seja mais branda, com menos sofrimento do que vocês já tiveram. E eu espero ajudar vocês nisso, mas eu preciso de saber o que vocês precisam da minha ajuda, tá bom? Porque às vezes o professor não sabe o que você está precisando de ajuda. Então, vocês têm que pedir. Falar, professor, eu não estou dando conta de escrever isso. Então, vamos lá, que eu vou te ajudar. Se você não fala, o professor acha que você está indo, beleza. Tudo bem? Fizemos esse combinado? Hein, professora? Eu te mandei... professora, eu te mandei o arquivo aí e mandei o outro e eu comecei a escrever. Recebi aqui, já vi. Aí eu vou ter um retorno quando disso aí? Amanhã. Amanhã à tarde eu te mando. Você trabalhar no fim de semana. Sextou. Então, beijo. Obrigada. Tá? Elaine, manda o meu. Mando sim. Tá bom? É o seu da Paty. Beleza. Tá certo? Eu vou dar aula agora, então eu não vou mandar para vocês agora, que eu vou dar aula agora para medicina veterinária. Mas eu termino 10h40. Se eu não mandar hoje, eu mando amanhã cedo, tá bom? Tá bom. Obrigada. Meninos, ó, não precisa de ser dolorido, não precisa ser sofrido, não precisa. Pensem. Pensem agora em tudo. Nós temos você. Pensem em tudo que vocês já passaram até aqui. Não foi fácil. Agora a gente tem você. Não foi fácil. Então, daqui para frente, eu espero que seja mais gostoso de vocês fizerem. Quando você estiver pensando em desistir, você vai pensar assim, só falta isso para eu formar. Eu vou estar lá, ó, aplaudindo vocês na formatura. Então, vai ter formatura, né? Vai ter online, eu tô aqui no quadradinho, ó.
ainda não. com vocês. Legal. Vou estar gritando, porque eles mandam abrir a câmera na hora e dar o grito. Então, eu grito no nome de cada uma de vocês. Ok? Então, ó, não precisa ser dolorido. Vai depender do jeito que você encarar. Certo? Se você encarar da forma que é a última coisa que você está fazendo, e eu sei que vocês conseguem, porque até hoje, meus orientandos, mesmo que seja co-orientando, eu nunca tive um que tirou menos que 9. Então, daqui eu tô querendo ser sua vizinha. Tô falando. Professora Elaine, você disse assim, lá atrás, vocês vão gravar e me mandar. Então, quer dizer que a gente vai ter um feedback até do nosso vídeo, se tá legal? Vai. O professor José, eu já fui de mais de 20 bancas dele. Na última pós-graduação que eu era coordenadora, ele orientou 20 alunos, porque teve um professor que saiu e abandonou os 10 e ele assumiu todo mundo para ajudar. A menor nota da banca dele foi 97. Caraca. Quando ele voltar, vocês têm nós dois. Deus vai abençoar que ele volte logo. Então, Glória a Deus. dois feedbacks aí. Tudo global. Então, ó, não precisa de ser doloroso. Precisa de ser o quê? Vocês precisam acreditar mais em vocês, ok? Eu acredito. Falta você acreditar. Combinado? Beleza. Obrigada. Então, boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Vou postar a gravação para vocês. Não mande para outros grupos, tá? Para nós evitar problema. Então, fiquem bem. Um beijão, tá?